Imagine-se por um instante em uma estrada. Você está caminhando, mas de repente surgem pedras, ventos fortes e até pessoas tentando te fazer desistir. Isso te soa familiar? Muitos que são chamados por Deus passam por batalhas intensas, porque o inimigo sabe do potencial que você carrega. Mas hoje eu vou te mostrar que o diabo não vai parar quem Deus já chamou. Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. E hoje o nosso tema, ele é: o diabo não vai parar quem Deus já chamou. Amém? E para isso nós separamos aqui um texto base para que nós possamos meditar nesse texto base. Temos alguns textos complementares, né? Mas que vai nos trazer um direcionamento muito importante para as nossas vidas hoje. Até porque, queridos, muitas vezes nós enfrentamos tantas dificuldades, né? Parece que as coisas não vão para frente, parece que quanto mais a gente tenta, mais obstáculo aparece. Eu creio que todo mundo já se sentiu assim de alguma forma, de alguma maneira. Porém, tudo isso pode ser um indicativo de que você está no caminho certo. É isso mesmo, você não está ouvindo errado. Tudo isso que muitas vezes está acontecendo, muitas vezes com você, onde tudo parece que se volta contra você, quanto mais você tenta avançar, progredir, prosperar, mais obstáculos vai aparecendo para te paralisar ou para tentar te frear. Isso pode ser um indício, um indicativo de que você está no caminho certo. Amém? Então eu vou te mostrar hoje diante desse tema, nós vamos mostrar que você pode estar caminhando num caminho correto e que você vai ter que persistir e que tem bases bíblicas de fortalecimento, direção, que nos ajuda nessa caminhada. Amém, queridos? Então vamos lá para o nosso texto base, que está lá em Isaías, livro de Isaías, capítulo 54, verso 17, um texto que eu gosto bastante dele. Até a gente se sente mais empoderado quando lê esse texto, porque é algo que realmente nos fortalece, queridos. Né? Olha só o que diz Isaías 54, 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Queridos, essa mensagem merece um glória a Deus, um aleluia. Por quê? Você para e pensa. O que é uma arma forjada? Uma arma que foi preparada especialmente para te matar, para te atingir. Uma arma que foi preparada especialmente para você. Só falta ter o teu nome lá naquela arma. A Bíblia diz que essa arma que foi preparada especialmente para atacar a nossa vida, né, a minha vida, a tua vida, ela não prevalecerá. Ela não vai ter êxito. Não vai ter êxito. Por que não vai ter êxito? Porque quando nós somos servos do Senhor, e o que significa ser servos do Senhor? Quando nós andamos em alinhamento com Deus, fidelidade a Deus, somos considerados, além de filhos, servos de Deus. Existe uma herança, ou seja, existe um benefício para aqueles que são servos, filhos de Deus. E entre vários benefícios que existem, milhares de benefícios,
Um deles é a defesa que Deus faz do nosso nome, da nossa vida. Olha só que poderoso isso aqui. E no final do verso diz: declara o Senhor. É a defesa que faço do nome deles. Ou seja, queridos, Deus ele nos defende da arma forjada contra nós e daquela língua acusadora. Ou seja, Deus não fala que nós não iremos ter situações que vai ter armas forjadas contra a gente, que vai ter línguas que vai nos acusar. Vai ter. Mas Deus diz que elas não prevalecerão, que elas serão refutadas. Porque essa é uma defesa que Deus faz, essa é a herança dos servos de Deus. Então, por isso que eu digo que quando eu leio esse texto, eu me sinto até mais empoderado. Porque é um privilégio você ser guardado por Deus. É um privilégio você ser defendido por Deus. Até porque, queridos, nesse mundo, raramente você vai ver alguém defender alguém. Não é verdade? Dificilmente você vai ver. E nós, servos de Deus, nós temos alguém que nos defende, que luta por nós e que nos defende não só da arma, mas da acusação. E você pode pensar, mas como que acontece isso? Como que acontece de o inimigo armar algo, forjar uma arma contra a gente, uma acusação? Queridos, Satanás, um princípio bíblico que eu sempre ensino, até no seminário de cura e libertação eu ensino, é um princípio espiritual de que um espírito, seja ele de luz ou de trevas, para que ele possa agir na terra, ele precisa de um corpo. Então, Satanás, muitas vezes, ele vai atacar você, vai tentar parar você, né? Muitas vezes ele não vai aparecer para você. Ele vai usar pessoas, ele vai usar situações, emoções, sentimentos, ele vai agir de alguma forma para poder atacar você, para tentar parar você. Visto que você está indo num caminho certo, para um caminho de vitória, o que ele vai fazer? Eu não quero que... O diabo pensa assim, né? Eu não quero que ele vença. Então ele cria uma situação para poder paralisar a pessoa, né? Isso a gente consegue perceber, por exemplo, né? Quando nós vamos ver lá em João 10:10. Texto mega conhecido da Bíblia, que com certeza você já viu, você até cita, você talvez só não tenha trazido a sua memória agora, mas vai mostrar aí para você na sua tela agora, e você vai ver, eu lembrei desse texto. Olha lá, João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Queridos, observe esse texto antes de eu voltar a câmera para vocês. Observe que aqui eu tenho dois lados, né? Duas facetas. O primeiro do ladrão e o segundo de Jesus. O ladrão, que é Satanás e seus demônios, ele tem uma meta: roubar, matar e destruir. Daí você tem lá ponto e vírgula. Daí vem falando agora das metas de Jesus, dos objetivos de Jesus. Qual é um dos objetivos de Jesus? Ele veio para que todos nós, eu e você, tenhamos vida e a tenhamos plenamente. Você está vendo só? Então, quando nós vemos, né, nós observamos que quanto mais a gente tenta avançar, mais obstáculos aparecem, que talvez para querer nos desanimar, é porque o inimigo que está atacando, ele só está te atacando porque ele sabe que você está indo para um caminho correto. Porque você tem um propósito, porque você tem uma vitória. Então nem todo obstáculo ele é uma causa, vamos dizer assim,
exigir de você ter que ficar expulsando o demônio, por exemplo. Não. Muitas situações você vai ter o discernimento de que aquilo está acontecendo, embora seja demoníaco, mas o diabo está tentando para tentar te parar porque a sua vitória está ali. E muitas vezes você para ficar dando ouvido para o diabo. Tem horas que você vai ter que expulsar o diabo e tem hora que você vai simplesmente nem dar bola para ele, vai seguir no seu propósito. Né? A gente não pode, queridos, ficar perdendo também muito tempo em ficar expulsando o demônio, porque senão o demônio ele pode até usar isso para tentar te distrair, para fazer você perder uma oportunidade. Então, é o momento que eu, muitas vezes, se eu estou indo na direção de um propósito, e eu sei que tem um obstáculo, opa, mas eu estou indo em direção a esse propósito, apareceu agora esse obstáculo? Ah, diabo, eu não vou perder tempo com você, não. Vou seguir na minha luta. Por que eu vou seguir na minha luta? Porque a Bíblia, lá em Isaías 54, diz que as armas, os obstáculos, as armas que foram forjadas contra você, que podem ser obstáculos também, elas não prevalecerão. E nem a língua acusadora vai vir contra você, ela vai ser refutada. Diz a palavra de Deus. Então o diabo ele não se preocupa com quem está perdido, ele ataca aqueles que têm um chamado, como você. Porque sabe que se você permanecer firme, muitas vidas serão impactadas através de você. O seu sucesso, a sua vitória, ela vai impactar pessoas, vai testemunhar para pessoas. Então por isso que Satanás muitas vezes ele vai querer, né? Ele vai querer atacar. Ele não ataca quem já está desviado, caído, perdido, não. Isso daí, queridos, ele já não está nem dando mais bola. A pessoa já está caída, ela já está indo para o inferno sozinha. Não tem nem demônio mais empurrando ela já está indo para o caminho dela sozinha. Mas se o diabo está atacando a tua vida, colocando obstáculos, desafios, armas forjadas, línguas acusadoras, opa, eu estou no caminho certo, levanto a mão, dou glória a Deus, vou seguindo o meu passo em direção ao meu propósito. Amém, queridos? Então, esse é um dos pontos que nós devemos aqui trazer. Dentro desse mesmo ponto, né, que o inimigo está te atacando é porque você tem um propósito, a gente tem o caso também de José lá do Egito. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Só que no final ele se tornou governador do Egito. Satanás tentou de tudo para que o sonho não se realizasse, para que ele não alcançasse, para desanimar ele. O diabo atacou ele para criar ressentimento, para aprisionar ele, criou uma língua falsa daquela mulher que acusou ele de ter agarrado ela, a esposa de Potifar. Teve várias situações que esse coitado do José do Egito aqui passou. Só que ele continuou seguindo em frente. Qual era o objetivo dele? Ele nunca saberia, ele jamais imaginaria que ele ia chegar como governador do Egito. Mas ele seguiu no propósito do quê? Fazer aquilo que era da vontade de Deus. Permanecer fiel a Deus, fazer a vontade de Deus. No entanto que aonde ele ia, na onde ele trabalhava, ali havia prosperidade. Amém? Mas vamos para um segundo ponto aqui, que o diabo ele também tenta parar com medo. Parar você com o medo, com o sentimento do medo. Só que Deus te dá coragem. Então o livro de 2 Timóteo 1,7, ele traz algo bem interessante para nós. Olha só. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Então, olha só, que interessante isso aqui.
O medo é uma das armas mais fortes do inimigo. O medo, queridos, é o que mais tira as bênçãos da mão de um cristão. Sabe por quê? Porque Satanás, ele quer que você acredite que você não é capaz, que você não é digno, que você não vai conseguir. Ele já coloca na tua cabeça, sem mesmo você tentar, que já vai dar errado. Mas a palavra de Deus diz que ele te deu poder. Ele não te deu um espírito de covardia. Só que muitas vezes, muitos cristãos, eles se acovardam diante dos obstáculos, diante das armas forjadas, diante das acusações, eles se acovardam. E esquece que Deus não deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Em outras traduções, fala mente equilibrada. Olha só. Muitas pessoas têm perdido, queridos, têm parado, têm sua vida paralisada por causa do medo. Então repita comigo agora, você que está aí comigo nesse devocional, repita comigo agora, declare aí: o medo não me controla. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Repita mais uma vez para você mesmo. Exercite a sua fé. Exercite a fé através da sua fala. O medo não me controla. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então vamos para um terceiro ponto aqui. Um outro ponto é: quanto maior a luta, maior o propósito. Quanto maior a luta, maior o propósito. Olha para você ter uma ideia o que diz o livro de Romanos, capítulo 8, verso 31. Romanos 8, 31. Um texto também muito conhecido, mas que parece que quando a gente tem os obstáculos na frente, ou quando nós estamos sendo atacados por essas armas forjadas, pelas línguas caluniadoras, parece que a gente não lembra desses textos, parece que ele desaparece, parece que dá um branco na mente da gente. Então Romanos 8,31, olha só o que diz para a gente lembrar aqui. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pense, raciocina comigo. Se Deus é por você, quem será contra você? O diabo vai ser contra você? Não. Não vai ser contra você. Sabe por quê? Porque Satanás não é bobo de se meter com Deus. O que é o poder de Satanás perto do poder de Deus? Queridos, o poder de Satanás é infinitamente menor, inferior, mínimo, microscópico, perto do poder de Deus. No entanto, que quando Satanás foi expulso do céu, não foi nem Deus que expulsou ele do céu. Deus pegou e mandou um anjo, falando assim, viu? Tira ele daqui. Daí Jesus, ele vê, tem uma passagem bíblica que Jesus diz, e eu vi ele sendo lançado do céu como um raio. Ou seja, a autoridade que Deus deu a um anjo, no mesmo escalão e patente de Satanás, fez ele ser lançado à terra. Ou seja, Satanás não tem poder nenhum perto de Deus, queridos. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que para Deus ser por nós, eu preciso ser por Ele. Ou seja, eu preciso estar alinhado com a vontade dEle. Eu preciso estar debaixo da justiça, das leis, dos mandamentos dEle, debaixo do governo dEle, ser submisso a Ele. Amém? Faz sentido para você tudo isso que eu estou te dizendo? Está fazendo sentido isso para você? E quando você vê que isso faz sentido, você vai entender o porquê que o diabo não vai parar você. Porque você tem um chamado de Deus, porque Deus já te chamou. Então ele não vai fazer nada com você. Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Amém? Então o diabo, queridos, ele não pode tentar, mas ele não pode vencer. Ou seja, ele pode até tentar fazer algo, como ele sempre faz. Ele sempre vai criar armas forjadas, estratégias, planos, armadilhas, mas ele não pode vencer quem Deus escolheu. A sua luta, ela tem data de validade. Deus já decretou sua vitória. E hoje, você vai sair desse devocional de hoje sabendo que é um escolhido. Você é um guerreiro. Alguém que nasceu para vencer, não para sofrer. Lembra do texto de João 10:10? Jesus, ele veio para te dar vida, e vida plenamente. Então levante a sua cabeça, confie no Senhor, tenha fé e continue avançando e não pare diante dos obstáculos. Amém? E se você concordou com tudo isso que nós aqui meditamos sobre esse tema, vai lá nos comentários do vídeo agora e escreva lá: eu não vou parar, Deus é comigo. Eu não vou parar, Deus é comigo. Comenta, compartilha, curte, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação. Compartilha pelo menos com 3 pessoas que estão precisando ouvir uma mensagem como essa hoje. Hoje. Tem muitas pessoas que estão precisando, queridos, ouvir uma mensagem como essa hoje. Está precisando ouvir isso. Porque elas estão parando diante das armadilhas, do medo, das ciladas. E você pode ser esse portador de boas novas, compartilhando pelo menos com 3 pessoas. Amém? Vamos orar, queridos? Eu quero poder estar orando por você, consagrando esse dia ao Senhor. Amém? Vamos lá? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero diante do Senhor, Pai, apresentar a vida desse meu irmão e dessa minha irmã diante do Senhor, consagrando esse dia a Ti, clamando ao Senhor a Tua misericórdia, a Tua compaixão, as Tuas mãos poderosas sobre eles, Pai, guardando e protegendo eles de toda arma forjada, e que toda língua acusadora seja refutada agora, em nome do Senhor Jesus. E eu declaro sobre a vida deles, Pai, na autoridade do nome de Jesus, que o diabo não vai parar quem o Senhor, nosso Deus e Pai, já chamou, deu um propósito, porque o Senhor já nos deu a vitória em Cristo Jesus. Pai, dê um dia abençoado para esses teus filhos. Guarda-os e proteja em todos os caminhos. E tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.